Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre o genocídio latrocida do sistema ímpio, né? Porque essa que rolou essa semana, tá ligado? De Gilmar Mendes, um genocida latrocida do STF ímpio, disse que o exército era para ter cuidado para não ficar associado a um genocídio. Qual é o exército gerado pela antidemocracia representativa, pelo sistema ímpio capitalista hoje em dia, que não é responsável por um genocídio? Entende? Hoje eu gostaria de focar justamente nisso. E eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. No genocídio latrocida do sistema ímpio capitalista, da antidemocracia representativa, da falácia constitucional. Bom, o próprio sistema ímpio capitalista, a mentira que ele ela gera justamente, ela é alimentada pelo sangue e suor do povo, ou seja, pelo genocídio e pelo roubo do trabalhador, entende? Pelo roubo do povo. Ou seja, é o roubo do povo seguido da morte do povo. É um latrocínio genocida pela quantidade de pessoas que morrem e pelo próprio povo brasileiro que tem morrido diariamente aos milhares. Não é? Mas chega a ser mais importante ainda entender aonde esse genocídio aonde essa imagem do genocídio é gerada, começa, né? Eu poderia falar desde o pecado de Adão até hoje em dia, tá ligado? Porque é o próprio pecado de Adão que gerou a própria morte dos seres humanos. Seguidamente na história humana que gera esse genocídio. Né? Mas focando no Brasil, velho. O Brasil foi fundado, entre aspas, através do genocídio. Através do genocídio indígena, gerado pelos portugueses, ou que sofreu o mesmo genocídio gerado por africanos, marroquinos, exatamente, islâmicos. Enfim, o sistema ele é gerado, ele é alimentado pelo genocídio, entende? Então, por exemplo, o sistema da dívida. Portugal se tornou independente porque passou uma dívida que eles tinham com os Rothschilds, que são... eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz justamente sobre isso. Essa dívida, ou seja, essa ilusão de dívida, que foi passada para o Brasil ser independente, que nunca foi nossa, entende? Essa própria dívida gera o genocídio. Por exemplo, os traficantes de escravos que venderam os seus navios negreiros, né, quando souberam que a Inglaterra ia desescravizar, né, o mundo, na visão ridícula dessas metrópoles, que mantiveram a escravização através do sistema ímpio das colônias. Né? E o Brasil, pelo povo ainda não entender totalmente a importância do Brasil, que é necessário entender, sabe? O Brasil, ele foi justamente pensado a todo momento pelas próprias metrópoles como um país de escravos, entende? Por uma colonização, tá ligado? E essa colonização gera essa escravização, que é perpetuada até hoje, sabe? Vou deixar aqui novamente um vídeo em que falei sobre a visão de escravização, que é gerada justamente pelo não entendimento da liberdade, que é justamente entender a própria liberdade dentro de ti, que é viver o logos divino e imutável, a palavra de Deus dentro de ti, a lógica que rege a todos os pensamentos. E ela é quem governa todas as coisas, entende? E somente vivendo ela conscientemente que você é livre, que você vive a liberdade. Toda e qualquer outra forma que negue a própria lógica que rege os seus pensamentos
é uma escravização, velho. O governo da lógica que rege os seus pensamentos, do Logos divino e imutável, Cristo Jesus, da palavra de Deus dentro de ti, toda e qualquer forma que negue isso é um tipo de escravização, entende? E essa escravização gera o genocídio, porque gera a ilusão de superioridade e de separatividade, ou seja, a ilusão de superioridade, o nazismo, de achar que uma pessoa, por qualquer forma que se expresse do sistema ímpio economicamente, enfim, qualquer forma que gere essa ilusão de superioridade é nazismo, entende? A ilusão de separatividade, como o racismo, é gerada justamente como se houvesse uma maneira de se dividir a humanidade, se dividir o próprio que todos somos, entende? Isso é racismo, tá ligado? E é justamente sobre isso que eu quero falar mais sobre hoje. Eu escrevi vários exemplos de como esse genocídio é gerado. Por exemplo, o STF ímpio senta em cima de um processo de pedido de auditoria da dívida, o que gera o esquizofrentismo, o lucro dos bancos, o lucro dos desgovernantes, enfim, esse roubo do povo diariamente, de mais de 50% do orçamento, enquanto é deixado 3% para a saúde e morrem milhares de pessoas diariamente, sabe? Através de uma pandemia. Ou então, 0,033% do orçamento para a segurança pública, enquanto há 63 mil homicídios anos, e nem 8% deles chegam a ser solucionados. Entende? Isso é genocídio, gerado pelo próprio sistema ímpio, gerado pelo STF ímpio, gerado por Gilmar Mendes, gerado pelo Exército Brasileiro. Todos vocês são uma quadrilha de vândalos genocidas, que gera a morte do povo diariamente, para justamente satisfazer seus desejos carnais, entende? Seus desejos de lucro, seus desejos de ganhar mais de 20 mil reais, como coronel participando. A gente tá há 2 meses em meio a uma pandemia sem ministro da saúde, sem desministro da saúde, sem realocar o dinheiro que é roubado da gente para a saúde, entende? Enquanto o povo morre às milhares todos os dias e ainda vem um escroto desse escrever carta, falar alguma coisa dizendo que estava aumentando a voz porque lembra do genocídio do povo diariamente, velho. Sabe? E a gente precisa de um ímpio gerado pelo Supremo Tribunal Federal na ilusão deles, entende? De que há algum Supremo Tribunal que não seja o pai, assentado no trono branco e gerando o jugo da humanidade diariamente, entende? E nesse jugo, eles caem diariamente. Eles são responsáveis por esse genocídio. E tem que lavar a boca para negar esse genocídio, entende? Tem que lavar a boca e entender quanto o povo está morrendo diariamente, entende? O quanto tudo isso é ridículo. O quanto eu chegar aqui e fazer um vídeo para lembrar desse genocídio para você é ridículo, velho. Sabe? O quanto esse exército é responsável por todas essas mortes, responsáveis sobre o golpe de 64 e todas as mortes geradas por ele, por essa corrupção, sabe? Imperialista. Entende? Por aceitar a venda justamente do sangue e do suor do povo diariamente para essas metrópoles, entende? Para o Estado ímpio Unidos da América do Norte, entende? Para todas as outras metrópoles, a Inglaterra, a Alemanha, que rouba e que tem como base econômica de até hoje aquela galera come bem e vive bem porque roubou da gente até hoje e a gente quer tudo de volta. Tudo que foi roubado, de volta, entende? Toda a colônia que vive um genocídio diariamente, de milhares de mortos diariamente, pois todo esse suor e sangue tem que ser devolvido à colônia, entende? Tem que ser devolvido ao povo, entende? E é justamente esse fim da ilusão de propriedade privada,
da ilusão de que eles são proprietários de alguma coisa, da ilusão de que essas linhas imaginárias que eles criam na mente deles, entende? Geram alguma ilusão de superioridade como primeiro, segundo, terceiro mundo, entende? Desse roubo, diariamente, é o que se é degradado todos os dias, é o que apodrece todos os dias, é essa ilusão deles. E é como, através da morte, justamente, desses ímpios, da queda e destruição desse sistema ímpio, entende? Do próprio capitalismo, que é vivida diariamente pela gente. E é o que a gente vê todos os dias. Então essa hipocrisia de Gilmar Mendes ou do exército brasileiro, se acha realmente um exército, sabe? Essa ilusão deles é gerada justamente com a queda deles a todo momento, sabe? E todos os dias é isso ao qual eles vivem, sabe? O pagamento do karma deles, que é justamente o salário do pecado deles, que é a morte, entende? E é isso que eles vivem todos os dias. Já estão mortos e vivem sofrendo pelo próprio materialismo deles, pela própria usura deles, tá ligado? Pela própria ganância deles, entende? E tudo isso me deixa... velho, não é só eu, velho. É o povo, velho. É todo mundo, entende? Que entende o que eles fazem e enxerga o quanto podres eles são, entende? E que eles, a todo momento, que apodrecem mais, enxergam a própria queda deles. Por isso que estão aí, velho. Em dores, delirando todos os dias, tá ligado? Esquizofrênicos que negam a própria realidade, sabe? O porquê negar o genocídio é negar a própria realidade. Isso é, sabe o quê? Uma expressão da própria psicose deles, da própria esquizofrenia dessa gente, entende? E que vive justamente a sua queda todos os dias. Essa desilusão, a destruição dessa ilusão da qual eles vivem. Então por hoje é só. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre os genocídios e dar exemplos. Por exemplo, saiu um estudo em que 2.153 bilionários têm a riqueza, rouba a riqueza de 4,6 bilhões de pessoas. Entende? Ou seja, gera o genocídio, o roubo, seguido da morte, tá ligado? De toda essa gente. Então, é mais fácil a humanidade acabar ou esses 2.153 pagarem pelo sangue e o suor do povo que é derramado todos os dias? Entende? Então é com isso que eu vou deixar vocês. E peço que curtam o vídeo e se inscrevam no canal e até mais.